6 dias após a confissão de Pedro e o anúncio solene de sua paixão, Jesus escolheu a Pedro, Tiago e João e os levou consigo a um monte alto, longe de todos. Foi nesse lugar de isolamento que algo extraordinário aconteceu. A forma humana de Jesus foi transfigurada diante deles. Seu rosto brilhou com a intensidade do sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz mais pura, ofuscantes. E para completar a visão gloriosa, 2 personagens fundamentais da história de Israel apareceram e conversavam com ele: Moisés, o grande legislador, e Elias, o profeta poderoso. Tomado pelo assombro e pela reverência, Pedro, desejando perpetuar aquele momento único, sugeriu erguer 3 tendas sagradas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ainda falava, uma nuvem resplandecente, manifestação visível da gloriosa presença de Deus, desceu e os envolveu. Então, uma voz ecoou a partir da nuvem, declarando: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi." A reação dos 3 discípulos foi de temor absoluto. Eles se prostraram com o rosto em terra. Jesus então aproximou-se, tocou-os com gentileza e disse: "Levantai-vos e não tenhais medo." Quando finalmente ergueram os olhos, a visão havia passado e viram apenas a Jesus, sozinho, em sua forma habitual. Durante a descida do monte, Jesus lhes fez um pedido urgente: que não relatassem a ninguém o que tinham testemunhado, até depois que ele ressuscitasse dos mortos. Intrigados, os discípulos lembraram-se do ensino dos líderes religiosos de que o profeta Elias deveria voltar antes do Messias. Jesus explicou que Elias de fato viria restaurar todas as coisas, mas revelou que, em um sentido profundo, ele já havia vindo, referindo-se a João Batista, que sofrera às mãos daqueles que não o reconheceram. Os discípulos então compreenderam que o destino de João era um prenúncio do que também aguardava o Filho do Homem. Antes de continuarmos, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda na divulgação deste conteúdo. Ao se reunirem novamente com a multidão, um homem aproximou-se ansiosamente, ajoelhando-se diante de Jesus. Suplicou por seu filho, que era lunático e horrivelmente atormentado, frequentemente lançado ao fogo ou à água por um espírito maligno. A angústia do pai era ainda maior, porque ele já havia procurado os discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram curar o menino. Jesus, com um suspiro de profunda consternação, exclamou: "Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?" Ordenou que trouxessem o jovem e com autoridade repreendeu o demônio, que saiu dele, curando o menino instantaneamente. Mais tarde, em particular, os discípulos perguntaram a Jesus por que não haviam conseguido expulsar aquele espírito. Sua resposta foi clara: "Por causa da vossa pequena fé." Assegurou-lhes que uma fé do tamanho de um minúsculo grão de mostarda seria suficiente para ordenar a uma montanha que se movesse, e nada lhe seria impossível. E, referindo-se à natureza resistente daquele mal, acrescentou: "Esta casta de demônio não se expulsa senão por meio de oração e jejum." Enquanto atravessavam a Galileia, Jesus fez-lhes mais uma vez um anúncio solene e triste: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao 3º dia ressuscitará." Uma profunda tristeza tomou conta do coração dos discípulos. Ao chegarem a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo dirigiram-se a Pedro e perguntaram: "O vosso mestre não paga as 2 dracmas?" Pedro respondeu que sim. Ao entrar em casa, Jesus, antecipando a situação, questionou-o: "Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Dos seus filhos ou dos outros?" Pedro respondeu: "Dos outros." Jesus então declarou: "Logo os filhos estão livres." No entanto, para não causarem escândalo, instruiu Pedro a ir ao mar, lançar o anzol e abrir a boca do primeiro peixe que fisgasse. Lá encontraria uma moeda de prata chamada estáter, que valia exatamente 4 dracmas, o suficiente para pagar o imposto por ambos. Uma demonstração singela e poderosa
de como a provisão divina alcança até as necessidades mais terrenas. Este capítulo nos revela um contraste profundo entre o Monte da Glória e o Vale da Fraqueza humana. Nele, a divindade de Jesus é magnificamente confirmada, mas somos lembrados de que a verdadeira fé não se sustenta apenas em momentos de esplendor, mas também na obediência diante do sofrimento anunciado e na confiança humilde para vencer as batalhas mais difíceis. É um chamado a ouvir a Cristo, a crer no impossível e a descansar na soberana provisão de Deus, mesmo para as coisas mais simples da vida. Então, pessoal, vimos hoje a incrível jornada de Mateus 17, que nos mostra tanto a glória divina de Jesus no Monte da Transfiguração, quanto a realidade da fraqueza humana no vale, com a importância da fé, da oração e da confiança na provisão de Deus. Que essa mensagem nos inspire a ouvir a Cristo em todas as situações e a confiar nele, mesmo diante do impossível. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa palavra e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Fiquem na paz.